Vamos começar na nossa aula de hoje. Então, hoje a gente começa o nosso ciclo 2. Então, professor, do ciclo 2 é somente a partir dessa disciplina? Não, hoje a gente vai começar a tratar de equação da continuidade, mas vocês se lembram que a gente viu um pouco de cinemática dos fluidos, introdução à cinemática dos fluidos, lá no final do ciclo 1. Então, a gente vai relembrar um pouco, porque isso também vai ser conteúdo para o nosso ciclo 2, tá? A gente não consegue prosseguir sem relembrar daqueles fatos anteriores. Então, nosso assunto de hoje é a equação da continuidade. Nós vimos, o que a gente viu na semana passada, antes da prova de vocês? A gente teve aquela introdução à cinemática. O que é a cinemática? A cinemática é quando a gente fala sobre velocidade. Então, o nosso fluido ele vai estar em movimento. Sempre que acontece o movimento do fluido, a gente tem a cinemática. Esse movimento a gente vai chamar de escoamento. O escoamento do fluido. Esse fluido ele vai escoar ou por um trajeto livre ou em conduto forçado. Isso são coisas que a gente vai ver depois. Mas o que a gente precisa saber desse escoamento? Que a gente tem como a gente classificar o escoamento. Então, a gente pode classificar ele em permanente ou em transitório. A gente pode classificar ele em laminar ou turbulento. Então, são as formas que a gente pode classificar o escoamento. O que é o escoamento permanente? As propriedades não vão depender do tempo. Não depende do tempo. Quais propriedades? Então, a massa específica não depende do tempo. A massa do meu fluido, ela não vai depender do tempo. O volume não vai depender do tempo. Então, esse tipo de escoamento a gente chama de permanente, que as grandezas, as nossas propriedades da partícula de fluido, elas são invariantes no tempo que a gente está trabalhando. O que é um escoamento transitório? É um escoamento que, ao contrário, ele vai depender do tempo. Então, escoamento transitório, as propriedades elas vão depender desse período de tempo. Então, normalmente, o escoamento transitório é um escoamento que a gente vai ter que fazer uma análise integral dele em DDT, porque esse tempo ele vai influenciar no nosso escoamento. O que é um escoamento laminar? O escoamento laminar é um escoamento em que a trajetória da partícula, em lâminas. É como se a gente tivesse uma trajetória da partícula em lâminas. A gente consegue enxergar o caminho daquela partícula. É como se fosse um caminho reto, sem tortuosidades. E o escoamento turbulento já é o contrário. A trajetória é turbulenta. Então, uma trajetória turbulenta vai acontecer o quê? Pode haver redemoinhos, pode haver mudança de direção. Então, as minhas partículas, elas não estão mais seguindo aquela lâmina. Elas vêm em direções diferentes. Como que eu faço para classificar um escoamento em laminar ou turbulento? A classificação vai depender de um fator adimensional, classificação, que a gente chama de número de Reynolds. Então, o que é o número de Reynolds? O número de Reynolds é um número que ele não tem dimensão, que ele descreve como que é esse escoamento, se o escoamento ele é laminar ou se o escoamento é turbulento. A gente consegue determinar o número de Reynolds a partir dessa equação aqui, que é ρVd sobre μ. O que é ρ? ρ vai ser a massa específica do fluido, ver a velocidade que o fluido está adquirindo naquela tubulação, D vai ser o diâmetro da tubulação por qual o fluido está passando, e μ vai ser a viscosidade dinâmica do meu fluido. Então, eu consigo determinar qual vai ser o número de Reynolds a partir dessas propriedades aqui do meu escoamento. Não somente do fluido, porque é uma propriedade do escoamento, porque além de depender do fluido, que a gente tem essas propriedades de fluido, que é a massa específica e a viscosidade, também vai depender do tipo de escoamento, que é a velocidade e o diâmetro. Então, depende de onde esse fluido está escoando. Quando a gente determina esse número de Reynolds, a gente vai falar o quê?
Se Reynolds for menor que 2000, o nosso escoamento ele é laminar. Se o Reynolds ele for maior que 2.400, o escoamento é turbulento. E se o Reynolds estiver entre 2.000 e 2.400, então Reynolds menor que 2.400, maior que 2.000, a gente chama o escoamento de transição. Por que escoamento de transição? Porque a gente não consegue determinar se ele é laminar ou se ele é turbulento. Então, a gente tem essas definições aqui para a gente determinar, para a gente classificar o escoamento em laminado ou turbulento. E para classificar o escoamento em permanente ou transitório? Vai depender se as grandezas vão depender do tempo ou não. Como assim? Então, a gente tem dois reservatórios, eu usei isso aqui lá para vocês como exemplo. Então, a gente tem um reservatório aqui de grandes dimensões, que eu tenho um nível constante. O que é esse nível constante? Eu não vou ter mudança do nível de água. Quando eu não tenho mudança desse nível de água, mas mesmo assim eu tenho uma vazão saindo, a quantidade de água saindo, o que a gente fala? Que isso aqui é um regime permanente. Não vai... Permanente, escrevi errado. Não vai depender do tempo. Então, independente do tempo que esteja escoando, isso aqui não vai mudar. O nível vai ser o mesmo do meu reservatório. Ah, professora, mas como isso pode acontecer? A gente pode pensar numa barragem de grandes dimensões e um escoamento pequeno saindo por ela. Aquele nível ele não vai mudar. O que faz com que o nível da barragem mude? Apenas se houver alguma cheia, que vai aumentar o nível da barragem, ou se houver alguma seca, que vai fazer com que seja reduzido aquele nível. Se não, ele vai ser sempre o mesmo. Então, é um regime permanente, um escoamento, que ele vai estar aqui um reservatório, a gente normalmente chama isso de reservatório de grandes dimensões. Ah, professora, quando então que eu tenho diferença? Vocês estão vendo como eu sinto falta de vocês na aula? Que eu fico fazendo as perguntas que vocês deveriam fazer em sala de aula. Então, quando a gente vai ter diferença, é quando essa vazão ela foi interferir no meu volume. Então, eu tenho o volume 1, vou ter uma vazão 1. Um volume 2, eu vou ter uma vazão 2, uma velocidade de saída aqui diferente. E um volume 3, uma vazão 3. Quando o meu nível do reservatório ele muda, eu tenho o regime que a gente chama de regime transiente ou regime transitório. Então, esses regimes, eles são diferentes. Meu bebê acabou de aparecer aqui para me mostrar o celular que ele está brincando, tá, gente? Voltando. Então, aqui a gente tem um regime transitório, que a gente vai ter mudança de acordo com o tempo. Então, se eu estou num determinado tempo, eu tenho um volume. Se eu estou em um tempo diferente, eu tenho um volume diferente. Isso a gente chama de regime transitório ou regime transiente, tá bom? Então, as nossas propriedades, elas vão depender do tempo. O que mais que a gente viu que a gente precisa para entrar em equação da continuidade? A gente viu como que a gente faz para determinar esse volume. Então, como que a gente faz para saber qual que é o volume de água que está saindo aqui por essa seção? A gente usa uma quantidade, a gente mede o fluxo. O escoamento, ele é um fluxo de fluido. Olha que bonito, um fluxo de fluido. Esse fluxo a gente consegue medir a partir do que a gente chama de vazão. Opa! Vazão é a unidade, a grandeza, na verdade, que a gente faz, que a gente utiliza para medir o fluxo de fluido. Essa vazão, ela pode medir o fluxo de massa, ou essa vazão, ela pode medir o fluxo de volume. Quando a gente mede o fluxo em massa, a gente chama de vazão mássica, que pode ser representada por um QM ou ainda por um M ponto. Sempre que a gente tem uma grandeza em fenômenos de transporte, em dinâmicas dos fluidos, que a gente representa por um ponto, significa que é essa grandeza em fluxo. Então, o M, qual que é a grandeza que eu represento por M? É massa. Se eu ponho o pontinho em cima, significa que é fluxo de massa.
Se eu quero, por exemplo, volume, se eu represento ele por V cortado, se eu quero fluxo de volume, eu posso representar por V cortado com um pontinho em cima, tá? Esse pontinho em cima, ele dá a relação para a gente de fluxo, é como se fosse o fluxo daquela grandeza. Então, o fluxo de massa, a gente pode representar por QM ou por M ponto, e é o que a gente chama de vazão mássica. O fluxo em volume, a gente vai representar somente por Q, que é a nossa vazão volumétrica. Então, vazão volumétrica é Q, vazão mássica, QM ou M ponto. Normalmente, tem um dos livros que a gente utiliza, que é o Brunetti, que ele usa QM, e tem o Livy, que ele vai utilizar M ponto. Por isso que eu estou colocando para vocês as duas formas que são apresentadas, tá bom? Mas quer dizer a mesma coisa. Então, QM e M ponto são as mesmas coisas. O que eu utilizo? Quando eu for escrever para vocês, normalmente eu utilizo M ponto, porque eu sou mais acostumada, foi a maneira que eu fui acostumada assim. Então, como que a gente faz para determinar o M ponto, a nossa vazão mássica? A vazão mássica, a gente vai determinar que ela vai ser a quantidade de massa que passa por uma seção diária em um determinado volume de tempo. Então, é massa sobre tempo. A unidade é quilogramas por segundo. Ah, tem outra forma de apresentar? Tem. A gente ainda pode escrever a vazão mássica como sendo ρ VA, massa específica vezes velocidade vezes a área. Então, isso aqui é a nossa equação que a gente tem de vazão mássica. E a vazão volumétrica? Nossa vazão volumétrica vai ser o volume de uma certa substância que passa por uma seção diária em um determinado período de tempo. Então, é volume sobre tempo e é determinada a unidade, é metros cúbicos por segundo. Então, metros cúbicos por segundo. Tem outra forma de representar? Tem. Eu posso dizer que a minha vazão volumétrica vai ser igual a velocidade vezes a área. A velocidade do fluido vezes a área que ele está passando naquele escoamento, tá bom? A área por qual ele está escoando. Então, essas duas formas que a gente tem de representar as vazões volumétricas e as vazões mássicas. Eu ainda, como eu sei que a minha vazão volumétrica ela é V vezes A, eu posso representar a vazão mássica como sendo ρ vezes o quê? Vai ser a massa específica vezes a vazão volumétrica. É outra forma, tá? É só a gente mexer com as equações que a gente consegue chegar em uma a outra. E aí, foi isso que a gente viu de cinemática na aula passada. Então, a gente aprendeu o que era vazão e a gente aprendeu a classificar um escoamento. Por que a gente aprendeu isso? Porque sempre que a gente quer trabalhar com um fluido, a gente quer que esse fluido ele vai escoar, ele esteja em movimento. Então, a gente fala o quê? A gente vai trabalhar hoje com a equação da continuidade. O que a equação da continuidade ela vai dizer para a gente? Essa equação da continuidade ela vai existir, ela vai reger o movimento de um fluido. Sempre que um fluido estiver em movimento, ele vai ser regido pela equação da continuidade. O que isso significa dizer? Que é contínuo a quantidade de fluido que vai estar escoando em escoamento. Como assim é contínuo, professora? Se eu tenho uma quantidade de massa de fluido entrando em uma seção, essa quantidade de massa de fluido que entra na seção, ela não pode se perder, porque eu não posso criar nem destruir a matéria, lembra? Eu só vou transformar. Então, essa matéria que entrou aqui, ela vai ter que sair do outro lado. Mas se eu tenho áreas diferentes, o que eu preciso fazer com que saia a mesma quantidade de matéria na outra seção? Eu vou ter que aumentar a velocidade. Então, se um fluido escoa em regime permanente no interior do conduto, independente da seção, a quantidade de massa que entra nessa seção, ela vai ter que sair pela outra seção. Isso é o que diz a equação da continuidade. Vou escrever aqui. A quantidade de massa que entra numa seção
Tem que sair na outra seção. Quando eu falo quantidade de massa que entra na seção, fica uma coisa muito genérica, né? Não está aparecendo ainda que é uma coisa de dinâmica dos fluidos. Como que a gente faz para transformar isso de uma coisa mais específica? É só eu falar que o fluxo de massa que está entrando numa seção vai ser igual ao fluxo de massa que está saindo pela outra seção. Então, o fluxo de massa não é a vazão mássica? Isso significa o quê? Que a vazão mássica na seção 1, ela vai ter que ser igual à vazão mássica na seção 2. Se eu tenho um fluido que está escoando em regime permanente, por que regime permanente? Porque as propriedades elas não vão depender do tempo. Então, a maioria dos nossos problemas, eles são em regime permanente. As nossas propriedades, elas são constantes, não variando com o tempo, não tendo essa variação. Então, não pode haver acúmulo de massa de fluido em nenhum local, de volume de fluido também em nenhum local. Então, a gente vai dizer o quê? Que a quantidade de massa que entra, M.1 aqui, que eu vou chamar, e M.2 aqui, que é a vazão mássica que está saindo. Então, M.1 tem que ser igual a M.2. A vazão mássica na seção 1 ela tem que ser igual à vazão mássica na seção 2. Isso, então, significa que a massa específica do fluido na seção 1 vezes a velocidade do fluido na seção 1 vezes a área da seção 1 vai ser igual à massa específica do fluido na seção 2 vezes a velocidade do fluido na seção 2 vezes a área da seção 2. É isso que é a nossa equação da continuidade. A gente pode escrever ela dessa forma, a gente pode escrever ela como sendo ρ1Q1 igual a ρ2Q2. Que é isso? A massa específica em 1, então ρ1 é massa específica, vezes a vazão volumétrica, então isso aqui é vazão volumétrica. A massa específica na seção 1 vezes a vazão volumétrica na seção 1 vai ser igual à massa específica do fluido na seção 2 vezes a vazão volumétrica do fluido na seção 2. E aqui está escrito ainda daquela forma que eu mandei para vocês, tá? Que é M1, que é vazão máxima, que é a mesma coisa que eu escrevi o M.1 igual a M.2. Tudo bem até aí? Sim. Tudo bem, né? Então, quando que a gente pode ter essa variação de massa específica? Essa variação de massa específica, devido ao volume, ela pode acontecer em fluidos compressíveis, não é? Então, sempre quando a gente tem um fluido compressível ou fluidos diferentes, a gente tem que levar em conta as massas específicas desses fluidos. Mas a gente tem o caso quando essa equação da continuidade ela é em volume constante. O meu fluido ele vai ser incompressível, ele não vai ter alteração da massa específica. Quando isso acontece, a gente pode escrever que a equação da continuidade ela fica sendo apenas Q1 igual a Q2. A vazão volumétrica em 1 é igual à vazão volumétrica em 2. Isso quando a gente tem um fluido incompressível no escoamento. Então, se eu tenho um fluido incompressível escoando, a vazão volumétrica nele na seção da entrada vai ser igual à vazão volumétrica na seção de saída. Se o meu fluido, se eu tenho 2 ou mais fluidos, ou ainda fluidos compressíveis, o que vai acontecer? Eu tenho que trabalhar em relação à vazão mássica, porque as massas específicas dos fluidos serão diferentes, tá bom? Então, a equação da continuidade para um fluido incompressível, a gente pode escrever ela em função da vazão volumétrica. Por quê? A gente sabe o que? Que ρ1 A1 P1 é igual a ρ2
A2V2. A massa específica na seção 1 vai ser igual à massa específica da seção 2 se o fluido ele for incompressível e for o mesmo fluido. Então, a gente não vai ter diferença em relação a essa massa específica, tá bom? Aí, por isso que a gente pode escrever dessa seguinte forma. Até aí, tudo bem? Vamos fazer um exemplo, então. Olha só. Considere um fluxo de água num condutor de 15 centímetros de diâmetro com velocidade de 8,5 centímetros por segundo. Em um determinado ponto, há um estreitamento de diâmetro igual a 10 centímetros. Qual a velocidade da água nesse escoamento? Então, como que é o nosso escoamento? A gente tem aqui uma seção maior, que ela vai até uma seção menor, que a gente vai ter um estreitamento. Nessa seção maior, a nossa área não, né? O nosso diâmetro. Nosso diâmetro é igual, diâmetro vou representar por D, a 15 centímetros. Na área aqui, nessa área que eu vou chamar de seção 2, e aqui a gente vai chamar de seção 1, que é as seções que a gente está estudando para o escoamento. Então, na nossa seção 2, qual vai ser o nosso diâmetro? Há um estreitamento de diâmetro igual a 10 centímetros. Se o estreitamento é de 10 centímetros, qual que fica o diâmetro aqui? 5 centímetros, né? Diâmetro 2, 5 centímetros. Eu sei qual que é a velocidade do fluido aqui. A velocidade do fluido aqui, que eu vou chamar de V1, é 8,5 centímetros. Quero saber qual que vai ser essa velocidade 2 do fluido saindo do outro lado. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai ver é qual fluido que está escoando e se é um fluido apenas. A gente sabe que é a água que está escoando. A água é um fluido compressível ou incompressível? A água é um líquido, se ela é um líquido, ela vai ser um fluido incompressível. Se é um fluido incompressível e somente um, a gente pode escrever a equação da continuidade em termos da vazão volumétrica. Q1 é igual a Q2. Se Q1 é igual a Q2, eu sei o quê? Que a velocidade 1 vezes a área 1 vai ser a velocidade 2 vezes a área 2. Ah, professora, eu não quero fazer essa análise, eu quero fazer geralzão. Então, como que a gente vai fazer? Escreve em função da vazão volumétrica, da vazão mássica, desculpa. M.1 igual a M.2. Então, o que é M.1? Rho1, que é o Rho do fluido, vezes V1A1, igual a Rho2 vezes V2A2. Rho1 é o Rho da água, Rho2 é o Rho da água. Se ele passar para cá dividido, vai ser igual a 1. Então, esses dois aqui são iguais, eles cortam. E a gente chega para a mesma equação inicial.